Meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que possamos todos viver nesta manhã de domingo momentos muito agradáveis, muito inspiradores para todos nós, à luz do amor, da caridade de Jesus para conosco, a nos envolver em todos os momentos, em cada passo de nossas vidas, mas em especial quando assim nos reunimos em seu nome, em torno do seu Evangelho, sentimos a sua presença ainda mais viva junto de nós. E antes de começar a reflexão, eu gostaria de parabenizar a AME Patrocínio pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, por realizar essa semana, mais uma semana espírita de patrocínio, dentro desse mote, desse objetivo que é tão importante em nosso movimento espírita, que é o objetivo ou esse movimento de aproximação dos corações. As diferentes casas espíritas aqui representadas, aqui reunidas, nós todos, enquanto irmãos de ideal, sentindo a alegria dessa comunhão, dessa partilha, dessa confraternização, que em todos os tempos foi o grande marco do cristianismo, do Evangelho, especialmente naqueles primeiros tempos, quando os corações se reuniam nas catacumbas, pela ausência de outros lugares em que pudessem se reunir, perseguidos que já eram pelo fato de abraçarem a mensagem de Jesus, aqueles corações ainda assim percorriam quilômetros e quilômetros na noite fria, lá no entorno de Roma, para se reunirem naquele local consagrado à morte, as catacumbas, para ali exaltarem a grandeza da vida abundante que do Evangelho se irradiava. Então, faziam aqueles esforços, aqueles corações, para simplesmente estarem juntos. Poderiam muito bem, cada um nas suas casas, onde estavam, seguirem com a sua crença, seguirem a orar por Jesus, mas queriam estar juntos, reunidos, correndo o risco de, no caminho, serem presos. E em sendo presos, o destino era certo, os circos e os martírios, mas nem por isso deixavam de se reunir. Isso por si só já nos traz uma ideia, já nos traz a afirmação, a compreensão de que a reunião é muito mais do que simplesmente um encontro de corpos. Para fazerem assim tanto esforço para estarem juntos, correndo o risco até mesmo de serem presos e por isso mortos, é porque entendiam que a reunião era algo muito mais profundo, algo que de fato os nutria naquele partir do pão espiritual, que foi sempre a mensagem principal de Jesus. Como os discípulos de Emaús puderam reconhecer, ele foi reconhecido ao partir do pão. Assim também os seus seguidores. Ao partir do pão da amizade, da alegria de estarmos reunidos, da alegria de podermos falar do Cristo, ouvir falar dele, ainda mais agora em nossos tempos, banhados pela luz do Consolador. Então, que nesse espírito de fraternidade, comunhão, a se perpetuar aí no restante da Semana Espírita, nós possamos colher as reflexões que o alto há de nos trazer, há de nos inspirar, para que lá fora, na vida, no cotidiano, nos desafios que cada um temos de facear, possamos estar sempre muito inspirados e fortalecidos nesse espírito de amor que, por sua vez, nutre a esperança e a fé em nossos corações. E para começarmos a falar sobre esse tema que achamos muito interessante, caridade e autotransformação, ou seja, para refletirmos juntos sobre o papel maior da caridade no que diz respeito ao próprio indivíduo, compreendendo as finalidades da vida, a que nos destinamos, para onde estamos indo, é preciso entendamos então a função da caridade para além das múltiplas funções que ela terá, por exemplo, de aliviar, de consolar, de fortalecer, de reerguer os corações, ela terá uma função, digamos assim, primordial, que gira em torno justamente da transformação, da autotransformação daquele que se faz instrumento ou servidor da caridade. Mas para a gente começar a nossa reflexão sobre isso, vamos a uma página imortal na história do cristianismo.
talvez um dos mais belos textos já produzidos na história da humanidade. Texto esse que foi inspiradamente recebido pelo tecelão de Tarso, pelo grande convertido de Damasco, quando numa de suas principais epístolas, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, Paulo nos trará o grande, conhecido, inesquecível hino à caridade, ou hino ao amor. A palavra que nós encontramos lá propriamente no grego é a palavra ágape, né? Que pode ser tanto traduzida como amor, como também como caridade. A depender da tradução do Novo Testamento que nos utilizemos, nós vamos encontrar ora a palavra amor, ora a palavra caridade. Mas atentemos para o significado dessa palavra ágape, né? Dentre as várias definições de amor que nós encontramos no Evangelho, cerca de 4 delas poderíamos pensar aqui, o ágape seria aquele suprassumo, seria aquele ápice, a culminância do amor. Vamos encontrar, por exemplo, o amor eros, aquele mais associado ao sensualismo, àquilo que é de natureza material. Vamos encontrar o amor storge, aquele mais associado aos laços familiares, aos vínculos de consanguinidade e tudo mais. Vamos encontrar o amor filia, que seria aquele mais associado à amizade, aquele amor em que há uma ressonância, em que há uma retribuição, né? Quando a gente entra em sintonia com um determinado coração. Mas chegamos então a esse ápice do amor, que é o amor ágape, que seria aquele expresso de maneira tão verdadeira e tão concreta na vida do Cristo, que é o amor de doação. É aquele amor que não há de exigir, é aquele amor que não espera senão maiores possibilidades de se ofertar, de servir, sem quaisquer expectativas que possam gerar frustração, decepção. É sobre esse amor, fundamentalmente, que o Cristo tratou no seu Evangelho. É esse o amor que ele irradiou de sua vida em cada passo, em cada palavra, em cada olhar. Esse é o amor que nos cabe buscar. Um amor, portanto, dinâmico, um amor em movimento, um amor que nutre daquilo que dá e não do que se recebe de volta. É o que vamos ver descrito de maneira muito bela no capítulo 12 do livro Boa Nova, chamado Amor e Renúncia, um diálogo entre Jesus e Simão Pedro, quando o mestre haveria de explicar a Pedro que, por vezes, se encontrava meio que frustrado, né, com o exercício do amor, que não encontrava correspondência, que muitas vezes recebia ingratidão, a incompreensão. Jesus então lhe explicaria: o verdadeiro amor, Pedro, tem por fundamento, a sua própria raiz é a renúncia. Ele se nutre de si próprio, daquilo que oferta, daquilo que dá. E enquanto não descobrirmos ou não nos propusermos a construir, a edificar esse amor, estaremos sempre suscetíveis ainda às incompreensões, aos desânimos, às frustrações do caminho, por esperarmos algo em troca desse amor que é ofertado. Então esse é o amor ágape, o amor da oferta, o amor da entrega. E é sobre esse que o apóstolo Paulo vai nos falar nesse capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios. E aí, os trechos desse capítulo são muito conhecidos. Muitos deles, alguns foram até utilizados em músicas, músicas que se tornaram bem populares. Mas Paulo começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse, vamos usar aqui caridade, se eu não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Como a dizer que o amor é o que dá alma ao que nós fazemos, ao que nós falamos, a cada ato que efetuamos na vida. Caso contrário, as coisas que realizamos, elas até podem ter uma feição exterior louvável, bela, admirável, mas sempre há de faltar alma, sempre há de faltar sentido, sempre há de faltar aquilo que realmente nutra, aquilo que realmente toque os corações. Se algo é superficial, alcançará no outro também o que nele é superficial. Se algo, no entanto, é profundo, vem do fundo, há de alcançar no outro o que também é profundo, o que há mais no fundo do coração. Então é mais ou menos isso que Paulo vem trazendo de maneira poética. E ele segue: ainda que conhecesse todos os mistérios
que tivesse toda a ciência, todos os dons, e ainda que tivesse uma tal fé a ponto de transportar os montes, se não tivesse caridade, eu nada seria. Não que Paulo ali menosprezasse os conhecimentos do mundo, as faculdades, as habilidades que vamos desenvolvendo, tudo isso tem a sua razão de ser, tudo isso faz parte do nosso processo de evoluir, desenvolver potenciais, capacidades, mas é preciso entendermos a que fins se destinam essas faculdades, essas habilidades. Estarão elas cumprindo o seu verdadeiro papel na criação se estiverem única e exclusivamente a serviço do nosso egoísmo? Dos nossos interesses materiais apenas? Ou seria a criação como um grande concerto, em que todos os nossos potenciais estarão ou deverão estar, então, a serviço desse elo que une todas as coisas nesse grande concerto? Esse elo, esse laço divino é o laço do amor. Então, tudo que nós desenvolvemos, tudo que nós angariamos em termos de conhecimento, de habilidades, de possibilidades, diz Paulo, para que cumpra o seu devido papel na criação, deve estar a serviço do amor. É aí que nos qualificamos de fato, é aí que nos engrandecemos, porque estaremos então cumprindo o nosso papel na criação. Nota harmoniosa no concerto divino. Todos regidos por essa mística sublime, por essa força a mais poderosa de todas, a força do amor. O amor é a única força que confere eternidade ao que fazemos. O tempo só conserva e só desenvolve aquilo que de fato foi feito por amor. O que não foi feito por amor, cedo ou tarde o tempo há de consumir, há de levar. De modo que o amor é o único portal, é o único selo que transfere o que fazemos, o que buscamos para o plano da eternidade. Porque é a força mantenedora da vida. Por isso Paulo fala, se eu tivesse todos os dons, todas as ciências, e mesmo uma tal confiança, uma tal fé a ponto de transportar os montes, se isso não estivesse a serviço do amor, nada teria conquistado ainda efetivamente, porque o tempo haveria de consumir aquilo que não foi feito por amor, em nome do amor, visando o amor. E então ele prossegue dizendo, e ainda que desse todos os meus recursos para os pobres, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado por uma causa, por exemplo, se não tivesse caridade, se não tivesse amor, isso de nada me aproveitaria. Porque na lógica da criação divina, dentro da sabedoria das leis estabelecidas por Deus, o que mais vale de fato não é propriamente o ato em si, mas aquilo que nutre o ato, aquilo que o inspirou, a intenção por detrás. Claro que o ato tem algum valor, mas o que realmente qualifica o ato e dá a medida do seu valor é a intenção ou o sentimento que o nutre, que o gera. Nós vemos isso de maneira muito clara, expressa por Jesus. Nós vemos isso expresso por Jesus de maneira muito clara naquela passagem do óbolo da viúva. Ali junto ao templo, no gasofilácio do templo, onde eram feitas as doações, compareciam muitos doutores da lei, figuras prestigiosas lá de Jerusalém, e deitavam ali muitas e muitas moedas, verdadeiras fortunas. Em geral, fazendo questão de serem vistos. Quanto mais moedas, mais barulho, mais atenção chamavam para si, em torno daquilo que ofertavam. De repente surge lá uma senhorinha, com 2 moedinhas e as oferta. Jesus então chama a atenção dos discípulos e diz, vos digo em verdade que esta mulher deu mais do que todos eles, porque deu daquilo que lhe faltava. Com isso, Jesus exalta o valor da renúncia, do sacrifício, de um amor além de qualquer interesse ou mesmo das necessidades mais básicas. Ainda assim pensava aquele coração em partilhar. Portanto, aquele amor conferia aquelas 2 moedinhas um valor muito maior do que todas aquelas fortunas deitadas antes no gasofilácio.
e fica a lição imortal para os séculos, ajudando-nos a compreender aquilo que de fato qualifica o que nós fazemos. Sejam as palavras que venhamos a proferir, sejam os atos que venhamos a ofertar, seja um simples olhar que pudermos entregar a alguém, o amor é que conferirá o determinado ou o devido valor àquela atuação. Então, nós resgatamos essa carta de Paulo, esse hino de Paulo em torno da caridade, para já começarmos a entender de fato que a caridade, ela será sim santa, sagrada, preciosa em todas as suas formas de expressão. Mas nós precisaremos entendê-la mais a fundo, dentro do concerto da criação e, sobretudo para nós espíritas, entender a caridade vendo ou tendo por pano de fundo o que seja o processo em que nós estamos inseridos, o processo de evolução, aquilo a que nos destinamos. Qual a grande meta da vida? Qual o grande propósito da vida? A caridade, sendo uma força assim tão importante, estará a serviço desse propósito, estará a serviço dessa meta. Então, a partir do momento em que eu entendo essa meta e entendo que a caridade deva estar a serviço dela, aí eu vou começar a compreender melhor qual a grande finalidade da caridade no concerto da vida. Ela será, sim, sagrada em todas as suas formas de manifestação, mas é preciso entendamos a sua finalidade maior dentro da vida. E é para isso, ou visando isso, que nós reunimos o Evangelho e o Espiritismo para que, a partir dessa perspectiva que temos agora da vida, da evolução, conforme o Espiritismo e conforme o Evangelho, entendamos melhor o papel da caridade, não só junto à vida, junto aos outros corações, mas principalmente junto a cada um de nós, dentro de cada um de nós. A caridade a serviço da transformação do ser. A caridade a serviço do alcance, do objetivo da vida, que será o nosso aperfeiçoamento e a nossa integração a esse grande concerto da vida. Então, é dentro desse prisma que nós vamos analisar o tema, fazendo essa amarração entre a caridade e a jornada de cada um de nós, à luz do Espiritismo. Porque não foi por acaso que Kardec cunha a frase imortal, que é para nós espíritas, todos nós, um grande lema: fora da caridade não há salvação. E aqui a gente precisa entender o que Kardec, inspirado pelos Espíritos, quis dizer com isso. E, como já vimos em Paulo, todas essas coisas estarão muito bem amarradas e muito bem conectadas. Salvação, à luz do Espiritismo, ganha uma outra conotação um pouco distinta daquela que teve na concepção mais tradicional da teologia. Na visão mais tradicional, a salvação seria alcançada se nós cumpríssemos determinados ritos, determinados, digamos, sacramentos ou determinadas práticas, e então isso garantiria a nossa condição de bem-aventurados, podendo partilhar lá o nosso lugar ao céu, podendo alcançar o nosso cantinho nas esferas celestes ou sublimadas. A doutrina espírita, em nos trazendo conceitos como reencarnação, que é uma lei da vida, quer queiramos ou não, em nos apresentando o processo como sendo algo mais longo, como sendo algo mais gradual no transcurso do tempo, vai ressignificar naturalmente o que seja salvação. Ainda será sempre a mesma meta: o espírito buscar se aproximar, tanto quanto seja possível, cada vez mais de Deus. Paulo traduziria isso numa frase que está em um livro dos Espíritos, questão de número 1009. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Então, o que é salvação? O que é a meta que nós vemos no horizonte? Gravitar para a unidade divina. Ou seja, cada vez mais estarmos mais próximos do Criador, gravitando em torno desse centro do universo, em torno dessa causa primeira, em órbitas mantidas pela força gravitacional do amor e da caridade. Recentemente, inclusive, fizemos uma reflexão nesse sentido, as órbitas do amor. Então, sendo Deus esse grande centro da criação, todos os seres, todas as coisas, no transcurso dos milênios incontáveis, vamos nos dirigindo a Ele, buscando gravitar em torno dele em órbitas de amor cada vez mais próximas.
em uma comunhão cada vez mais estreita. Isso, portanto, é a meta. Isso seria salvação. Só que, à luz do Espiritismo, esse é um processo feito em várias experiências, na matéria ou fora dela. Não temos só uma experiência aqui no mundo ou no plano físico para concretizarmos já essa comunhão. É algo que se dá no transcurso de muitas e muitas existências. Então, isso é a salvação, algo a ser construído pela criatura com o auxílio do Criador. Só que para que nós consigamos manter esse rumo, digamos assim, esse norte, para que não percamos de vista esse objetivo, precisamos compreender as leis divinas, por isso estudamos. Precisamos nos associar às leis divinas e por isso buscamos nos transformar. Buscamos construir em nós virtude, buscamos nos moldar aos valores apresentados pelo Evangelho, porque essa é a garantia de que estaremos avançando em direção ao objetivo. De modo que ninguém alcançará a salvação sem transformar-se. Ninguém chegará a essa meta superior ou suprema da criação sem transformar-se. Transformação essa que nasce do estudo, da compreensão das leis divinas, mas que nasce também fundamentalmente da nossa renovação do modo de sentir, que por sua vez se apresenta uma renovação no modo de agir, no modo de viver. Esse é o processo em que todos estamos inseridos. Então, quando Kardec fala, juntamente com os espíritos, que fora da caridade não há salvação, ele está nos dizendo, em verdade, que associarmos-nos à caridade, entendendo a sua função na criação, é o caminho mais seguro para alcançarmos a meta da vida. Se nós entendermos o que é a caridade e se nos dispusermos a agir conforme ela, conforme o que ela nos ensina, esse é o meio, o caminho mais seguro para alcançarmos aquilo a que estamos destinados. A comunhão com o Criador, a salvação ou a felicidade, o reino de Deus em nós. Esse, aliás, é um dos principais temas de Jesus no Evangelho. Se perguntassem para nós qual o principal tema, a principal mensagem do Cristo no Evangelho, o advento do reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Claro que muitas outras falas dele, embora não mencionem diretamente o reino, vão girar em torno desse tema. E o que é o reino para o Cristo? Deus expresso na criatura. A criatura expressar a sua natureza divina. Alcançar o reino é alcançar a salvação. E para chegarmos até lá, não o faremos sem transformação. Transformação essa que precisa ser nutrida e orientada, então, pela caridade. Pela virtude por excelência. Pela força norteadora, mantenedora, ordenadora de toda a criação. Então, isso vai abrindo para nós todo um novo horizonte sobre o que seja, de fato, a caridade e o seu papel em nossa vida. Se formos entender caridade a fundo, não dá para pensá-la apenas em termos de transferência de recursos materiais, de auxílio de natureza exterior, que é, sim, parte importante e fundamental da caridade, mas que deve ser como que um produto, um resultado, e não o objetivo em si, não o produto em si. Isso nos faz recordar uma vida que eu acho que ilustra muito bem o que é esse papel da caridade na transformação do ser para que ele cumpra a finalidade da sua vida, da sua existência, para que ele avance no sentido do progresso e da renovação. E essa vida é a de um personagem muito conhecido no Evangelho, pelo qual, creio, todos nós nutrimos um profundo carinho, porque em muito nos identificamos com ele e com o seu processo de transformação. Estamos a falar de Simão Pedro. E eu acho que poucas vidas ilustram tão bem assim o que seja o papel da caridade na autotransformação de um ser. Porque há um Simão que se vê, ou que vemos antes do Evangelho, ou logo que ele conhece Jesus, e há um Simão que é produzido, que é o resultado depois de muitos anos de trabalho na Casa do Caminho,
inspirado pela caridade expressa por Jesus. Então, Poucas Vidas são um livro assim tão claro e tão direto do que seja o estímulo, o papel da caridade na transformação de um ser. Ou na descoberta do seu dever de se autotransformar para ser nas mãos de Jesus um melhor instrumento, cumprindo essa finalidade da vida. E há uma história que nos traz Humberto de Campos, que está no livro Contos desta e doutra Vida, no capítulo de número 13, uma mensagem muito interessante chamada A Única Dádiva. E aí conta-nos ali Humberto de Campos que, certa feita, Simão estava muito cansado. Depois de mais ou menos 20 dias, 3 semanas trabalhando intensamente junto à multidão, Jesus ainda estava encarnado, ainda estava junto aos discípulos, mas depois de uns 20 dias trabalhando ali bem imerso naqueles desafios, né? Naquelas dores, naqueles dramas da multidão que os buscavam, Simão Pedro encontrava-se exausto. E ele então busca um recanto à parte, onde pudesse, digamos, descansar um pouco, se aliviar, pensar. Então, Jesus vai encontrá-lo ali às margens do Tiberíades, contemplando aquelas águas do lago de Genezaré, meditativo, reflexivo, denotando na sua feição uma certa angústia, uma certa tristeza. O mestre então se aproxima e pergunta: "Que fazes, Simão?" Simão responde: "Estou aqui pensando, Senhor." O mestre então pergunta: "Estás triste?" E ele responde: "Muito triste." "Que foi?" "Acusam-me de ladrão, porque naquele esforço de ajudar e tudo mais, por mais que Simão se desdobrasse em auxílio aos famintos, aos enfermos, aos necessitados que lhe chegavam, vez por outra ele topava com expressões de ingratidão, calúnias, né? Maledicência, informações falsas em torno daquele esforço todo que ele empreendia juntamente com seus colegas de discipulado. E isso ainda machucava profundamente seu coração. Então, me acusam de ladrão, Senhor. Jesus volta-se para ele: "Mas se a tua consciência não te acusa, que tem isso? Por que isso tem tanta ascendência sobre você se a tua consciência ainda não te acusa?" E aí Simão como que desabafa: "Olha, Senhor, inspirado pela caridade, pelo amor que nos ensinaste, eu tenho aí me disposto a aliviar os enfermos, ajudar aos necessitados. No entanto, por mais que trabalhemos, somos ainda cercados tantas vezes por esse tipo de calúnia, né? Dizem que eu aproveito da ignorância do povo, que eu surrupio as coisas para mim. Recentemente mesmo, nós recebemos alguns mantos de Carpo, que era um romano que auxiliava lá a comunidade nascente, e estávamos a distribuir entre os necessitados que chegaram de Jope, quando de repente começou a surgir lá, a correr a informação de que eu havia surrupiado a maioria dos mantos e entregado apenas alguns poucos aos necessitados. Enfim, Simão vai ali, né, desdobrando, desvelando o coração aflito ante aquelas frustrações que vivia, e chega a dizer numa frase assim muito marcante: "Olha, mestre, 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca." 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Porque estar imerso na multidão para servi-la é também lidar com as suas imperfeições, com as suas incompreensões, com a ingratidão, com os dramas, com as dores humanas que levam as criaturas, muitas das vezes, a não procederem de maneira razoável. Que levam as criaturas, muitas vezes, a estarem cerradas para qualquer forma de gratidão, de mansuetude, de gentileza. Aquele que sofre, o coração ainda aflito, imperfeito, os enfermos, dos quais Jesus tanto falou, aqueles para os quais ele veio, não serão almas prontas, não serão, em geral, almas virtuosas, como nós ainda não temos sido. Então, estar imerso à multidão é extremamente desafiador. Mas eis aí a grande escola.
a grande escola pela qual um Chico passou, a grande escola que formou Simão Pedro, a grande escola que formou Paulo de Tarso, a escola do mar humano. E que travessia desafiadora é essa? Singar as águas do mar humano, com todas as suas oscilações, com todas as tempestades que nos surpreendem ali no contato com os corações humanos e suas dores. Então Simão, denotando ali já uma reflexão muito profunda, diz: 20 dias de multidão pesam mais que 20 anos de serviço na barca. Isso me faz recordar um outro grande espírito que foi consagrado como sendo apóstolo da caridade, São Vicente de Paulo, benfeitor espiritual de Eurípides Barçanufo nesta última encarnação. E Vicente de Paulo, como nós sabemos, durante a sua vida, foi daquelas vidas assim absolutamente exemplares em termos de dedicação aos necessitados de toda sorte. Inclusive inspirou mais tarde a fundação da Ordem dos Vicentinos, que ainda existe até hoje, e é uma das ordens no seio da Igreja Católica que opera muito esse trabalho de assistência junto a idosos, a órfãos, necessitados, enfim. Então foi de fato um apóstolo da caridade. Mas conta-se que certa feita, ele, juntamente com as irmãs de caridade que abraçaram o seu ideal, estavam lá servindo alimento para os necessitados, para os aflitos que ali chegavam, e muitos deles expressando assim mau humor, descontentamento: a comida não está boa, não agradecia, revoltado, reclamava, etc, etc, etc. E aí diz que de repente São Vicente se aproxima assim, percebia que algumas delas estavam ali meio incomodadas com aquilo, tal, e ele fala: olha, muito carinho e muita paciência com os hóspedes de Jesus, porque eles são exigentes. Muito carinho e muita paciência com os hóspedes de Jesus, porque eles são exigentes. E foi bem isso que Pedro foi aprendendo na Casa do Caminho por anos e anos de trabalho a fio, que aqueles eram hóspedes de Jesus e que eles até poderiam exigir, mas nós não. Nós, os que já abraçamos o ideal com o Mestre, já não é mais parte das nossas prerrogativas exigir, mas sim compreender. Se temos um direito, é o direito de compreender. O direito de seguir servindo, entendendo os dramas e as limitações humanas. Mas Pedro, naquele encontro lá com Jesus, ainda não havia se alçado a esse patamar. Era um coração em formação, na escola da caridade, a gerar transformação. Então, ele desabafa com Jesus, fala isso. Então, Jesus faz a seguinte pergunta para ele: Pedro, mas nessas últimas 3 semanas aí, nesses 20 dias, o que você distribuiu? Aí ele fala: moedas, mantos, túnicas, ungüentos, trigo e peixe. É o que nós temos distribuído aos necessitados que por aqui têm chegado, Senhor. E aí Jesus, no seu didatismo, continua: e de onde vieram as moedas? Vieram de Joana, esposa de Cusa. De onde vieram os mantos? Vieram de Zobanã, o curtidor. De onde vieram as túnicas? As túnicas vieram lá de Carpo, o romano que se dispôs a nos ajudar. De onde vieram os ungüentos? Os ungüentos vieram da casa de Zebedeu, que os fabrica. De onde veio o trigo, Simão? Das searas de Zaqueu, que nos tem auxiliado. De onde veio o peixe, Simão? Da nossa pesca, das nossas pescas. E então, Simão? E aí o Pedro ficou sem entender. O que eu devo entender por isso, Senhor? Você deve entender, Pedro, que nós só distribuímos aquilo que nos foi ofertado, aquilo que de alguma maneira chegou até nós para que distribuamos em favor dos que necessitam. Em outras palavras, tudo isso que você ofertou a esses corações, Pedro, antes foi ofertado a você de alguma maneira. Enfim, foi só uma transferência. A divina bondade conjuga as circunstâncias da vida e confia-nos, de um ou de outro modo,
os elementos que nos cabe movimentar nas obras do bem. Então, a divina bondade, a causa primeira de todas as coisas, é quem conjuga a circunstância, mobiliza os recursos, fazendo com que cheguem até nós, para que nós, então, simplesmente os distribuamos nas obras do bem, aos que necessitam. Mas você mencionou que serve, Simão, em nome do amor, não é? Sim, mestre, servimos em nome do amor. Pois lembra-te, então, que o amor não relaciona calúnias, nem conta dissabores, nem conta sarcasmos. E aí Simão sente o choque daquela resposta, né? Porque talvez ele pensasse que ele estava distribuindo, que aquilo provinha dele ou deles naquele movimento inicial. Mas, na verdade, eles foram somente mais um elo na cadeia que provinha de Deus. Um elo que soube fazer a parte que lhes cabia dentro daquela corrente. Então, Simão tem um choque diante daquela reflexão em torno dessa natureza mais material do auxílio, e Jesus conclui a sua reflexão dizendo: Simão, os recursos de natureza material passam de sítio em sítio, de mão em mão. Mas, em essência, nenhum de nós pode dar esse ou aquele patrimônio material, senão o próprio Criador, que nos empresta esses recursos gerados por Ele mesmo na criação. Então, recurso material, gente, não é propriamente algo que nós damos, é simplesmente uma transferência. Passa de sítio em sítio, de mão em mão. É empréstimo de Deus que chegou até nós e que nos cabe, então, fazer circular na dinâmica da vida. E estará começando a compreender a sua função na vida, o que seja a caridade, aquele que faz isso circular a contento, que já tem um olhar em relação aos necessitados, aos aflitos. Mas isso ainda é a superfície da questão. É o trabalho assim mais inicial. Aprender a dinamizar as coisas que chegam até nós conforme os desígnios de Deus. Porque se nós pararmos para pensar, as almas que mais ofertaram no mundo a caridade, elas não tinham, muitas delas, quase nenhum recurso material. Mas o que fizeram bem? Fizeram circular aquilo que chegou até elas. Pensa no Chico Xavier. Quanto de patrimônio Chico Xavier tinha? Quase nada. Agora, quanto ele circulou junto aos aflitos e aos necessitados que o buscavam em Uberaba? Porque é isso. Quando o alto entende que tem um coração que já se vê assim consciente nessa dinâmica, nesse intercâmbio da vida, o alto direciona recursos para lá, para que os recursos dali sejam distribuídos. Então, as grandes almas que muito fizeram em termos dessa caridade material mesmo, o fizeram simplesmente distribuindo recursos que chegaram até elas. Recursos esses que para ali foram direcionados por uma outra coisa, por um outro valor que elas demonstravam de natureza mais íntima. Então é isso que Jesus está dizendo a Pedro: olha, essa caridade, Pedro, ela é importante, ela é louvável, mas perceba que ela não alcançou o âmago do seu ser. Ela tem sido simplesmente um trabalho de distribuição. Se tem algo, e aí Jesus conclui, se tem uma dádiva, se tem algo que de fato nós podemos ofertar, esse algo é o amor, é a dádiva do amor. Quando nós, por exemplo, nos sacrificamos e renunciamos por amar. Se tem algo que podemos dar de nós de fato, esse algo é o amor. Então, por isso que a mensagem chama-se a única dádiva. Recursos materiais fazem parte do mecanismo de atuação da caridade no mundo. Devem estar presentes em nossa atuação espírita, em nosso movimento espírita. Mas nós só estaremos alcançando a caridade na sua essência e no seu âmago quando, além de transferir recursos que chegam até nós para serem redistribuídos, nós estivermos dando algo de nós próprios. E mais do que isso, nós estivermos nos melhorando para dar algo mais, para dar algo melhor, para ofertar aos outros uma versão melhor de nós mesmos, mais branda, mais gentil,
mais compreensiva, mais acolhedora, mais terna, enfim, mais caridosa. Uma versão mais caridosa de nós próprios. Então, acho que essa história em torno da única dádiva ilustra muito bem o que foi a jornada de Pedro. Por muito tempo ele sofreu nos mistérios da casa do caminho, lidando com decepções, com frustrações, porque ele achava que a sua principal tarefa era o alívio de natureza material. Eram os bens que ele distribuía. E por não encontrar correspondência, gratidão, reconhecimento, aquilo o desanimava. Por facear ainda as imperfeições humanas, aquilo o frustrava. Mas a partir de um determinado momento, Pedro foi compreendendo com Cristo e com o Evangelho que o principal a ofertar era Ele mesmo, em termos de acolhimento, de compreensão. O principal trabalho a ser feito era transformar o Pedro impaciente, irascível, duro e áspero, no Pedro terno, compreensivo, aquele que ouvia, aquele que escutava, que ofertava um ombro amigo. E assim nós fomos vendo a transformação daquele coração ainda tão bruto, digamos assim, diamante tão bruto, pedra ainda a ser trabalhada, burilada, e que foi se convertendo depois na mesma pedra, mas agora uma pedra de sustentação do cristianismo nascente. Tudo isso dentro da escola da caridade. A caridade entendida em sua finalidade maior, fazer-nos melhores para que ofertemos algo de melhor àqueles que convivem conosco. Esse é o âmago, esse é o cerne da caridade, como a entendia Jesus ou como nos-la apresenta o Evangelho. Por isso, quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, a questão de número 886, tão conhecida de nós, e Kardec indaga aos Espíritos sobre o que de fato seria a caridade, como a entendia Jesus, isto é, como Jesus nos apresentou a caridade, os Espíritos nos responderão: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Onde está o que é de natureza material nessa resposta? Talvez encaixássemos ali dentro da benevolência para com todos, mas sumariamente, fundamentalmente, a resposta diz respeito a questões morais, a posturas do ser, de nós. Benevolência, indulgência e perdão são posturas de alma, que nos farão mais compreensivos, que nos farão mais sensíveis, sim, à necessidade e às dores dos outros, e que, por isso, então, nos motivarão também ao alívio material, ao suporte material. Mas percebamos, a caridade material, ela será, então, um produto, um resultado de uma caridade anterior, da caridade na sua essência mais fundamental, que diz respeito ao ser, sensibilizado, tocado pelo Evangelho, e que então faz a caridade agora perpassar toda a sua vida. Porque na caridade de natureza mais material, ela pode estar ainda muito circunscrita a um dia da semana, a um horário de distribuição, a um momento de uma tarefa. Agora, a caridade mais fundamental, a que diz respeito ao ser e ao modo de ser, essa há de perpassar a nossa vida como um todo. Então não será mais caridade só no dia da distribuição da sopa. Não será mais caridade só no dia de distribuir os remédios aos enfermos. Será caridade em cada conversa, em cada relacionamento, em cada postura, em cada dia, em cada passo. O ser transpira, respira caridade. Por isso a espiritualidade nos fala tanto dessa nova perspectiva em torno da caridade, quando, por exemplo, Emmanuel nos afirma que a caridade independe da bolsa, porque é fonte nascida do coração. Ou quando André Luiz nos diz que a caridade não é uma palavra que fala, mas uma força que irradia. E poderíamos complementar, a caridade não é algo que distribui apenas, mas é algo que irradia-se de uma alma. Porque essa caridade mais fundamental, ela passa a permear toda a vida do indivíduo. E é o que Kardec, inclusive, vai comentar nessa questão 886 de Livro dos Espíritos. A caridade, mais do que esmola ou auxílio de natureza material, ela será algo que marcará, que estará presente daí por diante em todas as relações do indivíduo, em todas as relações do espírito. Essa é a caridade que Pedro foi descobrindo no transcurso do seu trabalho, do seu serviço com Jesus.
Uma caridade que marcaria a sua relação com todos os colaboradores da Casa do Caminho, a caridade que mais tarde o inspiraria a intervir positivamente ou favoravelmente a acolhida de Paulo, que voltava lá do oásis de Dan, quando muitos companheiros não queriam acolhê-lo, temendo a natureza daquele indivíduo ou daquela proposta. Pedro então faz uma intervenção. Porque eles levantam um assunto lá na reunião, né? Será que não é uma armadilha? Será que ele não é um lobo disfarçado de cordeiro que está querendo mais uma vez adentrar aqui a nossa casa para gerar complicações? Então, na reunião que foi feita ali, em que estavam presentes Pedro, Barnabé, Tiago e outros que faziam parte da Casa do Caminho, surgiram basicamente dois lados. Um que defendia, digamos, uma prudência mais excessiva, fala, olha, eu acho melhor a gente não acolhê-lo, não recebê-lo. Pode ser que seja uma armadilha. E um outro lado, já mais inspirado pelo coração, lado esse formado, por exemplo, por Pedro, por Barnabé, que dizia, pois bem, convenhamos, ainda que seja uma armadilha, vamos supor que ele seja de fato um lobo na pele de cordeiro. O que nos manda o Evangelho? Matar o lobo? Ou pensar nas possibilidades de domesticação? Olha a inspiração de Pedro. No clima da caridade, aplicada em toda circunstância, ainda que ele seja o lobo, feroz, que intente nos destruir, o que nos orienta o Evangelho a fazer diante do lobo que surge próximo ao redil? Eliminá-lo? Ou pensar nas possibilidades de domesticação? E foi esse o argumento que venceu. Barnabé então se propõe, eu vou lá, pode deixar que eu vou lá, e encontro Paulo, à época ainda Saulo, na hospedaria em que ele estava, e assim surgiria aquela amizade que seria tão importante para a história do cristianismo. Porque ali já tínhamos um outro Pedro. Não o Pedro mais exclusivamente preocupado com aquele auxílio de natureza material, mas um Pedro que buscava trazer agora amor em tudo que ele pensava, em tudo que ele projetava, em cada relação que estabelecia, ele ia inspirado pela caridade. A caridade que o havia transformado, que o havia aproximado cada vez mais de Jesus. Isso tudo, portanto, nos aponta, amigos, para a caridade essencial. Caridade essencial é, inclusive, o título de uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, capítulo de número 110. Nós já entendemos que se a finalidade da vida é comungarmos com Deus, nos aproximarmos cada vez mais dele, e que não o faremos sem nos transformarmos, nós já entendemos então que a principal finalidade da caridade na vida é transformar os seres. Auxiliando corpos no processo, mas transformar os seres espirituais que somos. Principalmente e em primeiro plano, aquele que se faz o arauto da caridade. Aqueles que se dispõem a servir dentro do programa da caridade. Então, se a caridade tem como finalidade primordial transformar os seres, aproximando-os da sua natureza divina, que é por excelência uma natureza de caridade, uma vibração de caridade, então Emmanuel nos traz essa reflexão no livro Vinha de Luz 110, chamada Caridade Essencial, em que ele vai comentar um trechinho de uma epístola de João, segunda epístola de João, ela só tem um capítulo, versículo 6, em que lá está dito, e o amor é isto, e a caridade é isto, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, João escreve em uma de suas epístolas, o amor é isso, andarmos segundo os seus ensinamentos. A caridade é isto, andarmos segundo os seus ensinamentos. Ensinamentos de quem? Do Cristo. Então veja que definição bem distinta de caridade, né? O que é caridade? É o trabalho de assistência, é o trabalho de... Não, caridade é andar pelos passos do Cristo. Nos passos do Cristo teve assistência material aos enfermos, aos aflitos? Teve. Então é parte da caridade. Mas a vida dele se resumiu a isso? Como não incorporar a essa nossa compreensão do que foram os seus passos? A benevolência, a indulgência,
o perdão a toda prova, a paciência, a compreensão. Então isso também e fundamentalmente é caridade. Então, ao comentar esse versículo, Emmanuel vai começar dizendo assim, olha, em todos os lugares, em todos os tipos de atividade, a caridade será sempre, em todas as suas expressões, uma fonte divina das bênçãos do Senhor. Porque bastaria indagar ao que recebe o recurso, o quanto aquilo lhe alivia. A quem tem fome, a quem tem sede, a quem não tem o medicamento e está enfermo, ou aquele que recebe a luz do conhecimento, aquilo para ele chega como sendo uma fonte divina de bênçãos. Algo que veio de Deus, passando por uma outra vida, chegando até a sua. Então, em todas as suas maneiras de se expressar, a caridade será sempre uma fonte divina. Daquela que oferta pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo, luz ao que se encontra nas trevas da ignorância. Tudo isso formas dentro desse caleidoscópio divino da caridade. Só que, Emmanuel diz mais ao final, antes dessa caridade que se manifesta exteriormente nos mais variados setores da vida, nós precisamos estar atentos à caridade essencial. E aí prossegue ele, trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Então, Emmanuel assim define a caridade essencial. Aquela que tem o maior potencial de nos transformar, porque nos configura a Cristo. Nos faz nos aproximarmos dele. É a caridade de vivermos nele para que ele viva em nós. Porque, gente, quando nós olhamos essas grandes vidas no seio do cristianismo, que passaram pelo mundo e arrastaram multidões, e ainda hoje despertam lágrimas nos corações que delas se recordam, por que o conseguiram? O que nelas tinha assim tanto poder? Tanto poder de tocar, de atrair, de fazer gravitar em torno dessas vidas tantas outras vidas que se associam a um trabalho. Como a essas vidas chegavam tantos recursos que eram então distribuídos, dinamizados no contexto da vida. O que essas vidas possuíam? E a resposta aqui, conforme Emmanuel, é simples. Elas possuíam algo mais da presença de Jesus. Quanto mais há do Cristo numa vida, mais essa vida se torna um polo de gravitação, atraindo não só outras vidas que abraçam aquele ideal, como até mesmo os recursos para que a causa e o trabalho se efetuem. Por isso que na seara do cristianismo, e diríamos mesmo do espiritismo enquanto evangelho redivivo, a preocupação, gente, com números e recursos deve ser das últimas. Porque se nós estivermos preocupados em apresentar Cristo em nossa vida, as pessoas e os recursos chegarão. Ou alguém duvida disso depois de um Chico Xavier, depois de um apóstolo Paulo, depois de um Simão Pedro? Nós ainda duvidamos disso? Da possibilidade do amor Cristo manifesta em uma vida de arrastar outras vidas à causa do bem? Nós ainda duvidamos disso? Então, se está faltando pessoa e recurso, é que está faltando mais Cristo em nós. Mais caridade essencial em nós, antes de pensarmos na caridade de natureza exterior. Se soubermos acender mais dessa chama, não há como, a luz atrai. O amor puxa, o amor faz gravitar. Porque corações que mal tinham recursos para se manterem, conseguiram mobilizar possibilidades de auxílio a milhares, milhões de criaturas no espaço e no tempo. Vide o apóstolo Paulo, gente, em tempos de tamanhas restrições materiais, era tudo tão mais difícil, né? Você não tinha nem perto de ter algo como um WhatsApp para convidar trabalhadores, rede social para divulgar o trabalho, não tinha nada disso. E, no entanto, onde ele passava, as almas como que se sentiam atraídas a gravitar em torno daquela luz.
Como aquelas mariposas à noite, quando se acende uma luz, logo se forma aquela órbita no entorno. Num tempo em que a comunicação era tão mais restrita, a locomoção era tão mais difícil, almas como essa conseguiram mobilizar milhares no entorno lá do Mediterrâneo, efetuando uma obra que prossegue pelos séculos. A tal ponto, e eu sempre tenho citado isso nas palestras, eu me lembro de um registro que está no livro Deus Conosco, Emmanuel, falando dos bastidores do livro Paulo e Estevão. E ele comenta assim, olha, desde que nós manifestamos esse propósito de fazer a biografia de Paulo, aqui no mundo espiritual nós temos sido buscados por muitas e muitas criaturas que gostariam de deixar o seu testemunho de gratidão a Paulo junto a essa obra. Então, comerciantes de Colosso, pessoas da Tessalônica, de Éfeso, de Corinto, passados 2000 anos, quando souberam lá no mundo espiritual que estava sendo empreendido um trabalho de biografia do apóstolo, procuraram saber quem estava fazendo e queriam falar com esse alguém para deixar o seu relato de gratidão. Por quê? Porque o amor atrai. Porque Paulo expressou de tal maneira o Cristo que as almas queriam estar próximas dele, porque no fundo querem estar próximas de Jesus. E é o que Chico mesmo dizia, toda essa multidão que veio me ver não está aqui senão por saudade de Jesus. Então, essa é a caridade essencial. A alma que vive nele, sua vida irradia o que seja caridade. A caridade material será um subproduto de uma alma que irradia esperança, que irradia fé, que irradia ternura, que irradia acolhimento com um simples olhar, com um simples gesto de escutar. Então não é mais uma caridade circunscrita à tarefa da distribuição, não é mais a caridade de um dia da semana, é uma caridade agora que, por onde a alma passa, ela esparge aquele perfume. E assim Paulo definiria o verdadeiro cristão. Somos chamados a ser no mundo o bom perfume de Cristo. A alma que respira nessa caridade essencial é no mundo o bom perfume de Jesus. Sua presença é disputada, sua aura, seu magnetismo atraem e consolam por si. Os gestos são só a consumação de algo que começou antes mesmo da primeira palavra. Os que chegavam lá a Uberaba ou a Pedro Leopoldo e puderam depois relatar diziam que o atendimento começava muito antes, já na fila, pela simples irradiação daquela alma ou aquele exemplo de renúncia, de estar ali em meio àquela multidão, sem desfalecer, sem desanimar. Compreendendo o peso que é estar entre a multidão, como disse Simão Pedro. Por isso, Emmanuel continua dizendo, sem esta caridade, a caridade essencial, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas, espalhar notáveis obras de pedra. No entanto, nos instantes supremos de testemunho de fé, dentro de nós mesmos, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então, olha o que Emmanuel está descrevendo. Sem a caridade essencial, que é Cristo vivendo em mim, a orientar cada ato, cada palavra, eu até posso erguer notáveis obras de pedra, alcançar a gratidão de muitos a quem auxiliei materialmente, posso ter essa intercessão valiosa, como ele aqui falou. No entanto, em mim mesmo, nos momentos em que for chamado ao testemunho, e nos principais testemunhos nós sabemos, seremos nós com Deus, por mais que tenhamos corações queridos ao nosso redor, o testemunho, quem o conhece, é cada um com Deus. Nos instantes supremos de testemunho, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Aqueles que até espargiram muita luz a outrem, mas que não acenderam em si. Mais ou menos como se deu ao irmão Jacó. Acendeu muitas luzes na noite da ignorância de muitos espíritos desencarnados com os quais ele conversou. Acendeu muitas luzes porque foi um dos principais patrocinadores do livro espírita junto à Federação Espírita Brasileira. O irmão Jacó, que foi Frederico Figner, lá do livro Voltei. Acendeu muitas luzes
mas no instante de testemunho, no ato da sua desencarnação, ele percebeu que ainda lhe faltava luz interior. Havia ofertado essa caridade na sua expressão mais exterior, mas ainda não havia trabalhado devidamente a caridade essencial. Cristo vivendo nele, para que ele expressasse a vida de Cristo ao mundo. E por isso passou lá pelas lutas, como a gente vê nessa obra tão interessante, as lutas do mundo espiritual, as dificuldades com a própria desencarnação, todo um processo de reajuste do lado de lá, para poder voltar à tarefa. Mas ali está bem ilustrado para nós o que seja a caridade essencial. A caridade essencial. Não sejamos, pois, aqueles que, sabendo onde já está o manancial da água da vida, a tomemos, a distribuamos aos outros, descedentemos a muitos e não descedentemos a nós próprios. Não sejamos aqueles que, portadores da luz, do facho luminoso que o Espiritismo coloca em nossas mãos, não sejamos aqueles que distribuem o facho a outrem e não o acendemos em nós próprios, em nosso mundo interior, a devassar o nosso mundo íntimo com a luz do Evangelho de Jesus para os trabalhos de autotransformação que se fazem fundamentais. Não sejamos aqueles que morramos de fome tendo distribuído tanto pela ausência do banquete do Evangelho de fato em nosso coração. Isso é a caridade essencial, a caridade que realmente cumpre a função primordial que ela tem na criação. Transformarmos-nos para sermos mais próximos do Cristo e ofertarmos à vida algo mais de Jesus. Essas são as almas que, ao longo dos séculos, têm feito a vida rodar, têm dinamizado de fato o progresso e a evolução, porque convertidas em polos atratores, em polos de gravitação nas órbitas do amor, souberam ofertar ao mundo a luz do Cristo, viva nelas, para que essa luz, então, em as transformando, pudesse também despertar outros corações para o grande movimento da vida, caminharmos em direção a Deus, gravitarmos em torno dessa unidade divina. Sendo assim, fora da caridade não há salvação. Mas lembremos-nos, como nos diz Emmanuel, que a caridade que salvará o mundo há de, primeiramente, regenerar a nós próprios. Que o Senhor a todos nos abençoe e que entendamos que caridade sem autotransformação poderá até nos trazer algum mérito, mas longe estará ainda de alcançar o âmago do serviço da caridade em nós. Que Jesus a todos nos abençoe, muita luz e muita paz.